Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje é sobre a proposta de reforma tributária. Nesta semana, os deputados do Grupo de Trabalho, para analisar o tema, apresentaram um relatório. Entre os temas mais polêmicos, a ausência das carnes na cesta básica. Para falar sobre este assunto, a reforma tributária, a gente recebe o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, que integrou o Grupo de Trabalho. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo à Band Minas. Eu que agradeço o convite. Eu recebo também o comentarista de política, Orion Teixeira, comentarista do grupo, que me ajuda nessa entrevista. Muito boa noite, Orion. Boa noite, prazer estar com vocês, Reginaldo. Obrigado. Ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer ao deputado Reginaldo Lopes por contribuir mais uma vez aqui com a gente. Deputado, é claro que a gente vai falar sobre todos esses temas que foram colocados no relatório, mas só para a gente se situar. Onde é que nós estamos? O que falta para que essa proposta possa ser aprovada e aconteça a reforma tributária? Então, André, depois de 60 anos, a primeira reforma no sistema democrático, a última foi no sistema militar da ditadura, a penúltima na ditadura civil do Vargas e agora a primeira reforma no sistema democrático, 60 anos depois. Uma reforma que vai marcar gerações, décadas. É a maior reforma do sistema econômico brasileiro, depois da criação do Plano Real. É a grande reforma que vai dar aos setores econômicos ganho de produtividade. O Brasil vai se tornar competitivo. E por que eu posso dizer isso? Porque a reforma nossa é muito moderna, muito tecnológica. E no sistema tributário tem um princípio que quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Nós vamos sair de uma carga tributária que a gente fala assim, por fora, de 53% para uma carga tributária por fora de 26,5%. Alguém pode dizer, não, mas a carga tributária é 35% por dentro. Super acumulativa, cobre imposto do imposto. Se a gente considerar que eu estou colocando uma alíquota de 26%, ela por dentro seria 21%. Então, isso é uma revolução. Nós estamos agora na regulamentação desta reforma. Esta reforma foi promulgada pela Câmara e Senado 20 de dezembro de 2023. Guarde essa data, porque ela será comemorada anualmente e por décadas. Porque ela vai dar à economia brasileira, no mínimo, 2% de crescimento econômico por ano, durante 10 anos. Isso significa que o Brasil vai ficar mais rico. 2 trilhões de reais. Na prática, nós vamos colocar no bolso do povo brasileiro 6 mil reais. O grande desafio, Orion, Murilo e André, do país é sair da armadilha da renda baixa. O Brasil hoje tem uma renda per capita inferior à China, inferior à Índia. Só que eles têm lá 1,5 bilhão de pessoas, de habitantes. Deputado, nessa parte política ainda, assim, qual que é a previsão de votação dessa reforma e se há acordo já entre os partidos para essa votação? Inclusive o presidente Lira já está afinado com ele, essa conclusão desse relatório substitutivo, apresentar e votar quando que a gente poderia falar que vai ser votado essa regulamentação da reforma? Então, ontem, sexta-feira pela manhã, desculpa, hoje é sexta, ontem, quinta-feira pela manhã, eu em conversa com o presidente Arthur Lira, combinamos então entrar com pedido de urgência. E ele ligou para o presidente Lula, imediatamente então teve o decreto de urgência no processo de votação. Isso significa que em 45 dias, Câmara e Senado têm a obrigação constitucional de votar a regulamentação da reforma tributária. E a Câmara está preparada. Eu acredito que durante essa semana, na segunda até sexta-feira, nós vamos abrir para o debate político, na tribuna, e vamos fazer os últimos acertos no Colégio de Líderes, que ele é composto por todos os líderes. Eu acho que nós vamos votar essa reforma com mais de 400 votos. Reginaldo, o André tocou num ponto ali, eu gostaria de insistir numa questão polêmica da semana. As carnes fora da taxação do tributo zero, Ou seja, o cashback vai devolver para as pessoas o tributo pago, pelo menos para as pessoas mais pobres. Por outro lado, as armas de fogo e a munição estão privilegiadas, recebendo tratamento de taxação, tributo de brinquedo. Então, Orion, eu sou defensor do cashback. Eu queria que a história me reconhecesse como o pai do cashback. Explica para nós como é que funciona. O cashback, eu costumo dizer que o senhor recebeu o cashback, o Murilo recebeu o cashback, o André recebeu o cashback, eu vou receber cashback. Quem tem declaração de imposto de renda recebe cashback. E na saúde, limitado. Não é só o dinheiro do imposto. Na educação, mais limitado.
Quem não tem cashback é o povo. E o povo de menor poder econômico. Até 2 salários mínimos que não pagam imposto de renda. No governo Bolsonaro pagava imposto de renda até 1,5 salário. Agora 2 salários mínimos. Então é muito justo, e eu chamo de cashback do povo, porque o cashback já existia, devolver para as pessoas de menor poder econômico. E ele é mais eficiente. A gente falando assim, parece que é melhor para todo mundo pegar a alíquota zero e constituir uma enorme cesta básica. Ou então pegar todos os produtos e colocar a alíquota reduzida. Eu tenho uma desconfiança, com muito carinho. Geralmente, quando você coloca a alíquota zero, ou você reduz o imposto, grande parte, para ser justo, não chega no produto, não chega no bolso do cidadão. Chega na margem de lucro da empresa, do setor produtivo. E a outra parte chega no custo da empresa. Então o povo não ganha. Mas se ganhasse, se o povo ganhar com isso, é injusto. Porque não é proporcional. Porque quando você coloca uma alíquota zero, eu estou dizendo que o dono da Band vai pagar a mesma alíquota que o porteiro que me recebeu aqui quando eu entrei. Porém, eles não têm a mesma renda. A mais eficiência, mais redistributivo, mais justo é devolver o imposto para a pessoa, para o cidadão, de acordo com a sua renda. Mas eu também acho que o Brasil é um país muito diverso. É um país que não é para armador, tem que conhecer bem o país. Então, o cashback ele limita a devolução para 1/3 da população, 73 milhões. São aqueles que estão no cadastro único e que têm uma renda per capita de meio salário. Mas eu tenho que admitir, Murilo, que tem mais 1/3 que também é pobre, que ganham até 2 salários mínimos, que são mais 73 milhões. Então, 2/3 da população tem renda baixa, muito baixa. Então, eu acho que foi um acerto ter combinado o cashback, de um lado, devolve para esses 73 milhões, mas permite também que esses outros 73 milhões tenham acesso à cesta básica com alíquota zero. E tenham também acesso a medicamentos na alíquota zero, acesso a transporte coletivo alíquota zero. Então, acho que foi uma bela comunicação. Essa sua pergunta é direta. Assim. E a carne? É lógico que é uma decisão política. A carne, não temos como classificar a carne. Então, quando o boi entra, ele entra inteiro. Se eu tivesse uma NCM, chama Nomenclatura Comum do Mercosul, para cada item, eu ia tirar, poderia classificar ali as carnes mais nobres, paga mais, não tão nobre, paga menos, e a gente fazia ali uma justiça. É uma decisão política. As carnes custam ao Brasil, a alíquota do IVA, padrão, 0,57 de aumento. Quando você aumenta a alíquota padrão, você aumenta para todo mundo e para tudo que você comprar. Para carro, para blusa, para bicicleta, para medicamento, para tudo. Então é uma decisão política. Eu acho o cashback mais eficiente, mas eu acho também que parece não intuitivo quando você fala que tem uma cesta básica e não tem carne. Então esse é o debate que nós vamos construir democraticamente nos próximos dias. Provavelmente pode ser que a carne termine dentro da cesta básica nacional. Nessa linha de produtos também, o destaque no noticiário é a situação de o Viagra sai, né, ou tem uma alíquota maior em relação ao kit íntimo, né, que tem uma alíquota menor, né? Qual foi a ideia, né, dessa proposta? Então, olha, eu recebi a regulamentação da reforma. Uhum. Tinha 7 homens brancos. Sim. Quando eu olhei, a tributação tem muitos estudos. Eu recebi lá na Câmara dos Deputados 33 mulheres brilhantes, tributaristas, todas gerações. Da minha querida amiga Isabel Dersa, aqui de Minas, as tributaristas mais jovens. E lógico que tudo que é de mulher tributa mais. Tudo que é para homem tributa menos. Uhum. É o machismo estrutural, estruturante da sociedade brasileira. E eu não vou fazer parte desse hall. Portanto, imediatamente, quando eu descobri que o Viagra é zero, não tem nada contra o Viagra. E toda dignidade menstrual, todo o kit da dignidade menstrual, porque imagina, uma jornalista perguntou assim, você fez cálculo, por que você tomou essa decisão? Porque é justo. Sabe quanto gasta uma menina pobre? R$60. Ela deixa de ir ao trabalho, ela deixa de estudar. Então, nós não podemos admitir. Então, imediatamente, nós aprovamos 7 deputados colocar todo o kit da dignidade menstrual, o absorvente, na alíquota zero e compensar tirando o Viagra
e levando ele para a alíquota reduzida de 60%. Agora, deputado, logicamente, para chegar num texto comum, a gente sabe que alguns setores vão perder arrecadação. E eu tenho visto aí matérias, lido, por exemplo, as mineradoras falando que podem perder até 20%. Setor de cerveja, empresas de cerveja também falando que podem ter perdas. Como é que o senhor está analisando isso? Tem realmente alguns setores que vão ter perdas com esse percentual de até 20%? Eu participei do encontro com as cidades, que eu brinco, né? Mineradas, né? Elas não são mineradoras. E as cidades são mineradas. Eu fiquei 4 horas num amplo debate. Houve um estudo, que a metodologia está correta. Só teve um erro. Da UFMG esse estudo, Só né? teve um erro. E o próprio diretor executivo admitiu que não pediu para colocar o meu seguro-receita. A reforma criou um seguro-receita. O que é esse seguro-receita, Murilo? Como é que ele vai funcionar? O Brasil hoje, um cidadão do Piauí paga imposto para a cidade de São Paulo. Um cidadão que usa todo o sistema de políticas públicas do Piauí, ao usar um cartão de crédito ou comprar um carro, paga imposto para São Paulo ou para Minas Gerais. Isso é justo? Lugar nenhum do mundo tributa na origem, tributa no destino, aonde mora o cidadão. Então essa reforma ela muda o imposto para o destino. Não é onde emite a nota fiscal, que é a origem. Aonde é a origem, já tem o emprego, já tem o imposto de renda, já tem o IPVA, já tem o IPTU. Não é justo ainda receber o imposto do consumidor. Essa é a distorção enorme que fez o Brasil ser desigual, ser pobre, não ser um país, uma grande república. Então, a cidade mineradora, como ela tem a origem lá da mineração, ela já recebe CEFEM, 3,5. Eu ajudei, era 2 do líquido, passando para 3,5 do bruto. Mas eu também entendo que essas cidades já têm um custo administrativo das suas políticas públicas. Então, para a gente tirar o imposto da origem para o destino, nós criamos um seguro-receita de 5%. Então, tudo que vai ser arrecadado, nós colocamos 5% desse novo tributo, que é o imposto de valor agregado, no seguro. E de acordo às perdas de deslocar da origem para o destino, a gente vai compensando. Mas não é no primeiro ano que eu pego 100% da tributação na origem e mando para o destino, não. Começa com 90%, depois vai 80%, demora 50 anos para chegar a 0%. Então, esse seguro, ele vai indenizando a perda daquele estado produtivo ou daquele município minerado, proporcionalmente às suas perdas, corrigidos por IPCA. Então, não tem nenhuma perda. Com todo respeito, não precisa ter esta preocupação. E eles admiraram, concordaram com as minhas teses, e eu tenho o maior orgulho de ter discutido com muita transparência. Eu, como mineiro, eu sei, como economista, jamais eu ia retirar 20% de uma receita de uma cidade. Eu levaria essa cidade ao caos. Mas é verdade também que você sabe, que eu poderia aqui dizer uma coisa que eu falei para eles, você sabe que hoje distribui o ICMS pelo valor, chama VAF, Valor Adicionado Fiscal, pelo volume de produção local. Agora, engraçado, essa cidade mineradora, ela gera, sim, um valor dentro do ICMS, porém ela não arrecada mais. Porque lá em 95, Fernando Henrique Cardoso tirou esse imposto. Essa cidade era para ter perdido esse imposto em 95. Só que eu não vou ser irresponsável de fazer uma nova lei Candim em cima desses municípios que já sofreram tanto como Minas sofre, porque essa dívida de Minas não existe. A União é responsável por essa dívida de Minas. A União que é devedora de Minas. Mas o Brasil não parece que perderam os políticos, parece que Minas não tem ninguém que levanta a sua voz, porque um atual governador topou trocar 180 bi que a União deve ao Estado de Minas por 8,7 bi num acordo mal feito no Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer o seguinte, o Entrevista Coletiva faz um rápido intervalo e a gente volta em 3 minutos. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, que fala sobre a proposta de reforma tributária. Orion. Reginaldo, a grande mudança da reforma tributária nessa regulamentação é a cobrança no destino em vez de origem. Ou seja, não é mais o fabricante que vai receber aquele imposto, mas sim quem o vendeu, onde foi consumido. Como fica isso se um produto é fabricado em São Paulo e vem parar, eu vou consumir aqui em Belo Horizonte? Onde vai ser a fiscalização? É de Belo Horizonte, de Minas ou é de São Paulo que vai prevalecer? Você sabe que a fiscalização vai ser compartilhada.
O imposto agora é nacional. Porque antes você tinha 3 níveis de tributação sobre o consumo, no município, no estado e na União. Por isso que ele é cumulativo, era imposto do imposto. Agora não é cumulativo, ele é de valor adicionado. Por isso nós vamos reduzir a carga tributária. Então a fiscalização vai ser compartilhada. Nós vamos criar um comitê de harmonização, de fiscalização, onde os 3 entes participarão, ou seja, os fiscais de tributos, neste caso. E teremos um monte de normas desses comitês. Infelizmente, nós optamos por um IVA dual, que é uma parte da União, outra parte dos estados e municípios. Mas a legislação é única e a agência, o modelo de arrecadação, que é o split payment, ele é um mecanismo de cobrança digital, que será também um aplicativo único. Então não tinha sentido, não faz muito sentido, ter 2 IVAs. Eu acho que daqui uns 10 anos nós vamos chegar à conclusão que a legislação é única, não tem mais 5.571 legislações, não tem mais 27 legislações estaduais e não tem mais centenas de milhares de decretos, normas, portarias de IPI, PIS, COFINS. Se não tem isso, tudo é o nacional, por que não tem um único imposto de valor agregado? É problema que o Brasil está polarizado, todo mundo desconfia de todo mundo, então o governador Fulmino, não é desconfiança não, é transição federativa. Então, quando terminar a transição federativa, eu acho que nós vamos voltar a ter um único imposto, ainda simplificar mais. E nesse caso, nós vamos arrecadar muito. Por quê? E vamos diminuir a carga tributária. Por quê? Porque todo mundo vai fiscalizar todo mundo. A dona de casa, ao comprar um produto para receber cashback, o imposto de volta tem que pedir nota. Eu, Orion, se comprar de você é meu fornecedor, eu sou adquirente. Se eu desconfiar que você não vai pagar o imposto, eu posso pagar direto para o comitê gestor. Porque o imposto é por fora. Se você me vender R$100 para fabricar esse copo, e eu vou ter que pagar 26, eu te pago 100 e o imposto eu mando para ficar na nuvem, numa conta digital do adquirente, na Receita Federal. Então, eu estou preservando o crédito. Então, com isso, eu acabo com a inadimplência, com a fraude e com a sonegação. E tudo que for vendido, o consumidor pagar, o consumidor ele vai pagar com meio de pagamento, a menos que ele pague em dinheiro ou cheque, de qualquer outra forma, o dinheiro do imposto já sobe. O setor produtivo que só parte dele. Então, ninguém vai atrasar, ninguém vai dar cano, porque hoje o Brasil tem quase um PIB na justiça. O cidadão paga sem saber que está pagando, porque o imposto é covarde, o imposto é por dentro, não é por fora. E o imposto não chega nos cofres públicos. Quando poucos pagam, os que pagam têm que pagar muita carga tributária. Com essa dinâmica toda, com essa mudança, nós criamos 3 splits, essa maneira de cobrar. Um automático inteligente, um simplificado e um manual. Então, assim, é interessante. O automático inteligente é que ele já faz na nuvem e vê lá o que você tem de crédito, o que você tem de débito e cobra só aquele pedacinho que falta. Automático, na mesma hora. O simplificado é porque você tem um supermercado, varejo. Você não precisa cobrar 26,5%. A margem de lucro dele é 5%. Você só cobra aquela margem de lucro para não alterar o fluxo de caixa dele e ele não ter despesa financeira. E você tem um manual, que eu desconfio do meu fornecedor, que ele não vai pagar, eu vou pagar em cheque, eu vou pagar em dinheiro, eu pago a parte do imposto para a receita e não pago para o fornecedor. Então, tudo isso vai dar uma dinâmica que vai reduzir a carga tributária, que hoje é de 35% na média por dentro para 21%, ou 53% por fora para 26%. Então é uma revolução. Estou muito confiante. Eu vi uma preocupação na internet com relação a fundos, né? Fundo de investimento imobiliário, os conhecidos FIIs, né? Como é que fica essa situação? Vai ser taxado? É opcional? Não, o que aconteceu? Os fundos públicos, de políticas públicas, fundos de garantia de tempo serviço, nós não estamos taxando, não faz parte do regime geral. E aí tinha o FIAGRO, que é do setor, uma letra de crédito do setor rural, do setor agro, e tem o fundo do setor imobiliário. Sim. Então, eu acho que o brasileiro é muito criativo. Depois de 2015, em 8 anos, o Brasil começou a ter muito fundos de capitais. Que é um mercado de capitais, é mais barato do que o mercado financeiro. O Brasil já é o 3º país no mundo no mercado de capitais. Os Estados Unidos é o primeiro, lá é 75% de mercado de capitais e 25% de mercado financeiro. Sim. O Brasil já chegou a 25% de mercado de capitais e 75% do mercado financeiro. Então, do crédito bancário, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu trabalhei muito para ficar optativo. Por quê? Porque é a maneira de você juntar empreendedores,
às vezes pequenos empreendedores, e que ajuda a economia. Porque você, como tem risco, porque se você não quer ter risco, você bota na poupança. Inclusive, esse mês já bateu o recorde de aplicação na poupança. Quando o país fica mais vulnerável, vai na poupança. Ou então vai na renda fixa. É ruim para o governo, porque ele tem que fazer investimento público. Você pode fazer investimento privados. Então, quando você vai investir num fundo desse, tem maior risco. Se tem mais risco, tem que ter maior remuneração. Por isso, quando é de pessoa física que não tem creditamento, eu acho que é melhor não tributar, para não diminuir a rentabilidade daquele fundo. Isso pode ter repercussão na capacidade de investimento privado no Brasil. Então, eu trabalhei para ser optativo. E por que eu trabalhei para ser optativo? Se o fundo tiver o interesse de ir para o sistema regular. Porque eu acho que quando o fundo ele é constituído só por pessoas jurídicas que têm creditamento, débito e crédito, talvez seja melhor, inclusive, para o fundo fazer empreendimento. Então, ele ficou optativo, um acordo que eu fiz com todo o setor imobiliário, com todo o setor do agro, mas pensando no Brasil, pensando no crescimento econômico. Eu estou convencido que isso é melhor. Agora, deputado, eu estou imaginando aqui, pessoa de baixa renda, lá em São João del Rei, sua terra, lá assistindo esse programa, e está falando assim, não estou entendendo nada, mas essa questão do cashback me interessa, né? Então, assim, para a pessoa de baixa renda que está cadastrada nos programas aí do governo federal, governo estadual, como é que ela vai receber esse cashback, esse dinheiro de volta? Ela vai ter que estar cadastrada em algum programa específico, isso vai cair na conta dela. Como é que ela vai receber isso? O que ela tem que fazer para poder ser beneficiada por esse cashback de forma bem clara para as pessoas? Ela já está cadastrada, Murilo. CAD único. Sim. Ela é CPF. Quando ela for comprar, aquela digitar o CPF, já vai aparecer lá e ela vai ter esse cashback. Mas imediato? E pode ser imediato. A gente pode fazer Pix imediato, podemos depositar num cartão de débito, podemos até devolver em cash. Quando eu falo podemos, é porque não está definido? Não, porque na lei ordinária eu vou detalhar, agora é a regulamentação. Na lei ordinária eu vou fazer o sistema completo de regulamentação do cashback. Mas são essas formas, ela vai receber automático. Agora eu vou dar um exemplo. Em 2027, está chegando aí, quando ela pegar a conta de luz dela, se ela tiver no CAD único, se a renda familiar dela for meio salário, vai aparecer lá já descontado na conta de energia. O preço da energia, os impostos, cashbacks, no caso do botijão de gás, 100%, e aí vem o valor para ela pagar. Eu estou defendendo pegar energia, esgoto e água, está 50%, eu estou trabalhando para elevar para 100% também. E nas compras gerais, tudo que ela comprar, vamos devolver 20% do imposto. Se ela comprar 1.000, ela ia pagar 260. Se eu devolver 20, eu estou devolvendo quase R$60 para ela. Tem um trabalho para aumentar para 50, mas ainda estou fazendo os cálculos. É bom sempre ela guardar a nota fiscal para poder depois... Não precisa nem guardar, é só ela pegar a nota fiscal que o sistema vai contabilizar. Mas ela tem que pegar a nota fiscal, ela tem que pedir a nota fiscal. E mais, sabia que nós criamos um prêmio de cidadania fiscal. 0,05 de tudo que a gente arrecadar no IVA nacional, nós vamos sortear pelo número das notas fiscais. Vai ser o maior prêmio da loteria da história do Brasil. 800 milhões hoje. Reginaldo... Isso tudo o quê? Para a cidadania, para todo mundo participar, para todo mundo fiscalizar, para acabar com a informalidade. Nós temos 2 trilhões de economia subterrânea que as pessoas não pagam imposto. No Brasil, todos vão pagar imposto. A esse propósito, todo mundo morre de pagar imposto, medo de tributo, porque não acredita, talvez, na aplicação das políticas públicas a favor do tributo aí. Mas existem várias categorias, até de empreendedores no Brasil, que ficam na clandestinidade. Existem várias categorias, você está criando mais uma, que é de nanoempreendedor. O que significa isso? Vocês vão pagar imposto também? Não, justamente. O nanoempreendedor, eu diria que foi uma luz de criatividade. Porque você tem, nos meus cálculos, vendedor de porta em porta no Brasil, 5 milhões e 100 mil pessoas. Se a gente colocar os ambulantes, motorista de aplicativo, não sei quantos. Uber. O que nós pensamos? Eu não posso deixar uma empresa de venda de porta em porta que vende a mercadoria para você. Porque você não trabalha para ela. Você revende a mercadoria, mas você compra. Eu não sabia como é que funcionava isso na prática. Na verdade, se eu for comprar um perfume, a empresa vende R$100 e sugere você, põe 20%, 120%, põe 30%, 130%. Então, eu não posso ir lá e falar, empresa, você vendeu não foi por 100, foi por 120. Não, 20 é do meu vendedor de porta em porta. Você vai pagar 120. Não, mas eu vendi por 100. É uma oportunidade de segunda renda que eu estou dando para 5,100 milhões de pessoas no Brasil, mães de família, 95% mulheres, que têm ali uma segunda renda familiar. Eu não posso chegar e falar, não, você vai pagar esse imposto. Eu estaria sendo injusto com essa empresa. Sobre 100, eu estou tributando 26,5 sem dó.
Agora ela vendeu aqui. Agora eu não posso pegar essa dona de casa, ou esse pai de família, ou essa adolescente que está iniciando o seu mundo do empreendedorismo e falar, vem cá, você vai pagar 26,5. Aí eu falei, mas como é que eu vou resolver? O microempreendedor individual cobra R$70 dessa pessoa. Eu falei, eu não vou cobrar R$70, porque às vezes a renda dela é 600, 800, que eu estou falando de faturamento bruto, R$40.500. Eu falei, vamos criar uma nova categoria, nano empreendedor. Até 40 mil. Até R$40.500, que é a metade do microempreendedor. E eu acho que o Brasil é um país empreendedor. E é isso que eu quero desenvolver. Não tem emprego formal. Ninguém quer emprego formal. A pessoa quer vender o seu talento, a sua criatividade, né, o seu tempo livre. Então eu quero regular, que eu quero que a pessoa tenha cidadania. Eu acho que passou muito rápido o tempo, né? E eu agradeço demais a presença do deputado federal Reginaldo Lopes. Sabe que nós não falou nem do redutor social para aluguel, hein? Quer falar rapidamente? Rapidinho. 30 segundos. R$400. Se a pessoa alugar uma casa... Olha que ideia boa. Eu aluguei uma casa de R$500. Se eu aplicasse 26,5%, essa pessoa ia pagar R$132,50. Criamos um redutor de R$400, sobrou 100. E dentro dos R$100, criamos um redutor para a construção civil, para as imobiliárias, de 60%. Então vai pagar 10,8%. De 10,6% de imposto. Eu de pagar R$132, já vai pagar R$10,60. Então a reforma é muito justa do ponto de vista quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Assim deve ser o país. A entrevista coletiva está terminando. Deputado, muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado, Orion. Até a próxima. Murilo, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você. Ótimo final de semana. Fica agora com o Jornal da Band.